pumba, vazou tudo aí sobre o jogo do Wolverine. Gameplay, história, personagens, eu tô falando tudo, tá? Talvez o maior vazamento da história dos games. Vem comigo pra saber o que tá rolando. Bora! Ei, Nerdtrunks, Breno aqui. Galera, rolou uma notícia bombástica no mundo dos games essa semana, tá bom? Simplesmente a Insomniac Games, que é a empresa que faz os atuais jogos do Homem-Aranha, enfim, tá fazendo agora um jogo do Wolverine, foi hackeada. E hackeada pelo bem. Não, mentira, enfim. Nesse hack foram reveladas uma porrada de coisas sobre os jogos da Insomniac, né? Com direito aí também a outros jogos em produção. Bora discutir agora, logo depois de você se inscrever no canal, please! Se inscreve. Eu vou falar inglês? Talvez você prefira inglês. Bom, enfim, antes de mais nada, é bom deixar claro que o que aconteceu com a Insomniac Games foi um ato criminoso, beleza? O grupo hacker aí, que inclusive está sendo procurado por autoridades do mundo inteiro, invadiu aí, galera, os sistemas da empresa e roubaram não só informações sobre jogos e outros projetos da Insomniac, mas também dados pessoais dos seus funcionários. Esse grupo, ele é chamado de Rysidia, né? Eu já não sei como é que se pronuncia, se é Rysidia, enfim. E esse grupo, galera, ele é procurado até mesmo por ter invadido o sistema de segurança da Biblioteca Britânica. Pra você ter noção realmente do nível do negócio. Quando rolou esse ataque hacker aí, algumas informações já tinham sido vazadas, tá? Como algumas imagens em baixíssima resolução do jogo Wolverine. Já mostrando aí um pouco de como que seria o gameplay do jogo. E foi basicamente isso aí relacionado ao jogo do Wolverine. Parece que o grupo hacker deu 7 dias pra Insomniac dar uma boa quantia de dinheiro pra eles, né? Ameaçando jogar tudo na internet se eles não pagarem, né? E parece que a Insomniac não pagou, já que os hackers, eles simplesmente soltaram tudo, né? Assim, que pena, na verdade, né? E agora a internet está simplesmente lotada de informação vazada aí da Insomniac Games. Dentre as informações que vazaram, tem muita coisa sobre Marvel's Wolverine. Eu não vou falar exatamente de tudo que vazou, tá? Mesmo porque isso é um vazamento criminoso. Então, dependendo do que a gente mostrar aqui, cabeças podem rolar, beleza? Então, bora trazer as informações com cuidado. Se antes eles vazaram só algumas fotos zoadas, agora vazou gameplay completo, tá? O que é bizarro. Com câmera over the shoulder, bastante ação e até mesmo elementos de escalada, tá? Pois é, galera, parece que o jogo do Wolverine vai pegar tipo elementos de God of War e também de Uncharted. O que pra mim é uma ótima mistura. Já tinham falado aí, inclusive, que o jogo do Wolverine também teria um nível de violência maior que os jogos do Homem-Aranha, né? O que faz todo sentido, obviamente, afinal é o Wolverine. Outra novidade revelada na gameplay vazada é que não vai ser apenas o Wolverine que a gente vai controlar, tá? Tem gameplay com outro personagem. Agora, quem que vai ser esse personagem? Bom, quem viu a gameplay vazada já tá ligado, tá? Mas eu não vou dar nenhum detalhe sobre quem além do Wolverine é jogável, porque simplesmente não pode. Afinal, galera, essas informações são vazadas de forma criminosa, tá? Os vazamentos, eles têm até mesmo algumas cutscenes, pra você ter noção. Inclusive, uma delas ambientada no mesmo bar em que a gente vê o único teaser que eles divulgaram de forma oficial, tá? Tudo isso é material incompleto, da época que o jogo ainda estava na fase alpha ou beta. Falo isso porque, segundo as imagens vazadas, esse material é de 2022, mais ou menos, tá? Então de lá pra cá, as coisas podem sim ter evoluído, tá? E pelo menos até o momento, o que foi vazado não é material desse ano de 2023, tá? A gente tá falando de material de 2022. E também rolou vazamento de história. Tipo, toda a história. Tem um roteiro completo do jogo circulando na internet, tá? Fora o build do jogo. O que significa que, dependendo de até onde o desenvolvimento tava avançado até então, se alguém tiver um kit desenvolvedor aí e pegar essa build, ele pode simplesmente jogar o jogo do Wolverine em casa. Pois é. Óbvio que não o jogo completo, tá? Mas mesmo assim. Foram lançadas aí também várias artes conceituais do jogo, mostrando o Wolverine lutando contra vários personagens, tá? As locações também foram divulgadas. Uma delas, inclusive, é Madripoor, né? Que já tava circulando rumor aí que seria uma das locações do jogo. Aparentemente o jogo do Wolverine também vai ser mais linear e não mundo aberto como são os jogos do Homem-Aranha, tá? Segundo o roteiro vazado do jogo. Segundo o roteiro vazado do jogo, parece que ele vai ter um tempo de duração de mais ou menos umas 16 horas, tá? Como ele vai ser um jogo linear, ou pelo menos é o que parece, né? Acho que o tempo tá de bom tamanho, tá? Como é um jogo linear, acho que tá de bom tamanho sim. E outra coisa é que muitos personagens foram revelados aí nesse vazamento, inclusive quem vão ser os atores que vão interpretar esses personagens no jogo.
né? Todos os personagens bem conhecidos do fã de Wolverine, beleza? Mas, obviamente, não vou falar quem são aqui, quais, né, são os personagens. Mas enfim, galera, vamos lá. Não é só do Wolverine que esses vazamentos revelaram, não, tá? Segundo esse vazamento, a Insomniac, ela tem vários outros jogos aí em desenvolvimento também. Inclusive, tem um calendário completo dos próximos lançamentos. Além do Wolverine, eles também estão planejando um jogo solo do Venom, além do Marvel Spider-Man 3, um novo Ratchet & Clank também, uma nova IP, né, além de um jogo também só dos X-Men. Tudo programado para ser entre 2025 e 2032. E pelo que os vazamentos falam, esse jogo aí do Venom deve sair antes do jogo do Wolverine. Inclusive, diversas artes conceituais também com várias informações sobre o novo Ratchet & Clank, dando informações do que podemos ter no jogo. Isso foi vazado. E também foram vazadas informações sobre o jogo do Venom. Por exemplo, parece que vai ter a opção de você trocar de personagem entre o próprio Venom e os aranhas. A gente não sabe quais aranhas vão estar no jogo. Se o Peter vai voltar, se vai ser só o Miles mesmo, enfim, por aí vai. Também tá lá, galera, o game que vai ter cerca de 12 missões principais, né? 3 eventos de chefe, enfim, além de vários conteúdos opcionais também, totalizando cerca de 9 a 10 horas mais ou menos de jogatina. Ou seja, basicamente é como se esse jogo do Venom fosse uma DLC standalone aí do Spider-Man 2. Da mesma forma que o Spider-Man Miles Morales, ele foi pro primeiro jogo do Homem-Aranha do PS4. Agora a questão é, será que a gente ainda vai ter DLC do Spider-Man 2? Ou ficou tudo realmente pro jogo do Venom? O que aconteceu foi seríssimo. Foi um vazamento aí maior até que aquele do GTA 6 que rolou há um tempão atrás, tá? Quando vazou o GTA 6, foram só gameplays incompletas. Aqui vazou planejamento, informações pessoais, além também das coisas que eu falei aqui e falei por alta, né? Ainda por cima. Enfim, vamos ficar de olho agora nos próximos capítulos disso, mas é bem triste, né, que esse tipo de coisa realmente esteja acontecendo. As empresas têm que ficar realmente de olho aberto e dar uma alavancada aí na segurança delas. E se eu te desapontei porque você veio pra cá pra escutar mais informações que isso, olha, se eu tivesse falado mais, eu poderia ser preso, então me perdoa. Mas enfim, de qualquer forma, se inscreva no canal porque me ajuda demais, galera, sério, por favor. Clica aqui nessa bola que você vai se inscrever e também já clica no sininho que quando o nosso próximo vídeo de gameplay, talvez se rolar mais algum vazamento, você vai ser a primeira pessoa a ser notificado com esse vazamento. E dá o like no vídeo, né? Porque me ajuda. Enfim, falando no próximo vídeo, né, com o sininho lá, que você vai clicar, obviamente, te vejo lá. Beijão e fui.